como o homem, com tudo que ele quiser, né, com toda a fantasia, todo batom, toda a frescura, vamos dizer assim, que hoje os homens que se dizem, é uma frescurada, né, porque nem todas as mulheres são daquilo, é um estereótipo, né, eu quero ver um homem sair, se dizendo mulher, simples, como muitas mulheres sempre saíram para trabalhar, simples. É, um, é uma modelo, né, é uma drag queen, e é isso que a gente vê, coisas absurdas. E esse homem, se ele entrar no reduto, vai poder magoar a mulher, ferir a mulher, a criança, o idoso, tudo. Porque esta violência, este mal, vem do patriarcado, vem do homem. Então não adianta os homens dizerem que não existe misoginia, que não existe patriarcado, porque isso aí é os inocentes úteis repetindo, não estudaram. Eu vejo muito rapaz que, sabe, imberbe quase, falando besteira, que não existe misoginia, que as mulheres têm muito direito. Que direito? Direitos conquistados, sim, a muito custo, porque se ele olhar para a história e ele não quer olhar, porque ele não estuda, a mulher não tinha nem alma. A mulher era vendida como produto. Estava na lei até 1945 que um homem podia devolver uma mulher se ela estivesse com defeito. Qual era o defeito? Não preciso nem dizer aqui qual era. Se ele descobrisse, ó. Então, quando a mulher fez esse movimento no século XIX, foi porque, não podendo trabalhar e tendo perdido o marido, ou tendo sido abandonada por um marido ou por um pai, como que ela ia sustentar, tendo que, às vezes, ter pessoas que, né, que dependiam dela, principalmente filhos? Então, eu tenho que me fingir homem para entrar em alguns lugares. Porque não podia. Literalmente não podia, realmente. Então vem o movimento, né, sufragista, o movimento pelo trabalho. E o pessoal fica dizendo que isso foi manipulado pelo capital para que dividisse o dinheiro dos homens. Não! O que você faz com o infeliz que abandona a mulher? Ninguém vai lá, deveria então cobrar que o cara ficasse ali e arcasse. Não ficar ali, pelo menos arcasse com a despesa. E mesmo assim não vai dar conta, né? Porque ele vai ter que ter outra casa e vai sustentar e acaba tendo outra mulher. Então como é que fica isso? Então ninguém pensa sobre esse contexto todo e vai-se pelas superfícies e fantasias decretando isto, aquilo outro. No astral não tem isso. No astral é preto e branco. Nesse ponto é preto e branco em que sentido? Se você está na vibração ruim, é ruim. A luz chega lá? Não. Há muita gente dizendo que a luz penetra e tal. É muito difícil. Tem regiões que ela penetra. Eu posso comparar com o mar. Você está lá, né, fazendo, não sei se você já conhece a apneia, fazer mergulho. Quando você vai descendo, além da pressão que vai tendo, vai escurecendo e vai esfriando. Cadê o sol? Eu estou lá no tremendo sol, Mambucaba, onde eu mergulhei, a pé de Angra. Sol de rachar. Vamos entrar logo na água. Então, lá, máscara e tal, o respirador, e deu para descer. No que desceu, eu fiz curso, né, de apneia, dava para ver coisas maravilhosas, já com uma água bem mais fresca, com luz, mas menos luz do que estava lá de fora da água. Óbvio, a luz refrata. A luz refrata. Por quê? Matéria densa, água. A água tem a sua densidade, ela tem a transparência, mas ela tem uma densidade. Então chega num ponto que se quando você vai fazer o mergulho aí já com oxigênio, você vai descer mais a lugares mais escuros. E se você tiver uma caverna, pouquíssima luz vai entrar. No astral, eu comparo mais ou menos assim, porque há lugares pesados e densos. A única experiência, né, analógica e comparativa que eu posso trazer para vocês é essa, né? Como se você tivesse na água.
mas água mesmo, né? Densa. Então, rio, então, ainda é pior, gente. Rio ainda é pior. Por quê? Porque o mar, quando eu falo mar de Bahia, mar aberto, eu tenho uma distância da costa onde o sol pode bater um pouco mais. Mas no rio, você tem as encostas e às vezes vegetação que impede até o sol de entrar e é muito mais sombrio, mais denso igual se você descer. Por isso é mais fácil você se perder e morrer nadando no rio do que no mar. Até pela água salobra, né? Água que tem sal e não tem sal. Num açude, né? Eu que já fui nadar em açude, a água pesa mais por não ter sal e outros elementos do que quando você nada na praia. Então, quando você afunda no açude, é perigoso e é mais escuro pelo entorno. Então, no astral, seria mais ou menos isso. Você está indo para regiões, quando é escuro, a luz não vai penetrar. E o que eu expliquei, que eu vi, presenciei, é que em lugares assim muito sombrios, onde às vezes você vê pedaço de gente, são coisas diversas, vamos dizer assim. Parece às vezes filme de terror. Não gosto de falar muito, porque daqui a pouco tem gente fazendo filme e botando isso mais como é o que é, em vez de é uma possibilidade, né? Eu digo possibilidade porque o cara caiu ali. O ser humano desceu. Quando eu escuto alguém dizer que o Chico disse que não havia retrocesso, eu fico imaginando, o Chico nunca foi no astral inferior. Nunca viu isso. Ele nunca andou no astral. Ele fez comunicação daqui. Então tem muita coisa ideativa. Veja, eu estou fazendo um questionamento, não estou anulando a pessoa por anular algumas teorias dele, algumas ideias, ou nem anular, é desconstruir e mostrar que nesse ponto ele estava errado. Que é um problema dos meus vídeos, que as pessoas acham que eu estou fazendo tábula rasa. Não, questionar, criticar é fazer crescer. É mostrar, nisso ele não tinha visto, nisso ele estava errado. Mas isso é válido. Mas quando ele diz que não tem, todo mundo está do para cima. Ninguém desce. Como assim? Como assim? E não são os demônios, não é Lúcifer. Ele tinha um problema com Lúcifer. Quem é Lúcifer? Lúcifer é uma invenção, gente. Que ele é o anjo caído. Quem caiu foi o homem, não foi o anjo, foi o homem. Ele não foi tentado, ele encarou a si mesmo, o seu contrário. Ele não soube lidar com a sua dualidade, o seu lado sombra e o seu lado luz. Esse é. Então, se existe um anjo caído, seríamos nós, enquanto humanidade. Mas não somos anjos. Somos humanos e nem vamos adquirir asas. A iniciação para anjo, que existe um processo, se você quiser mudar, né, fazer uma transmigração de raça para a raça angélica, dizem os indianos lá no Tibete, que a iniciação solar, que seria só luz, né, de estrelas, é dificílima. Você tem iniciações humanas. O mestre ascenso não é um anjo, por exemplo. E o mesmo espírita que fala, né, de que um homem, quando evolui, vira um anjo, é o mesmo que depois está falando de mestre ascenso, ou seja, ele não está conseguindo entender nada. Que a evolução humana ela vai indo para mestres ascensos para alcançar a instituição búdica, e Buda não é anjo, Cristo não é anjo. E onde é que está esse anjo? Então, eles fazem uma divisão que não existe. Então, o Buda, o Cristo, todo mundo já veio pronto. É Deus. E o anjo é um estágio meu evolutivo. Entende?
Aí está a salada. E isso eu descobri, sim, estudando muito no astral e vendo as diferenças, conhecendo seres de raças diferentes e não extraterrestres, como também estão colocando, mas sim que estão no sistema. Agora, extraterrestre, porque não tem corpo físico, porque vivem em dimensões, mas também não é feioso nem horroroso como colocam. Para um ser atingir a qualidade de solar e fazer a transmigração em outros planetas energeticamente, como para aprender, ou ensinar, ou compartilhar, ou realizar algo, ele não deforma, ele nem forma precisaria, e quando forma, é sempre luz, é belo. O bom, belo, verdadeiro vão andar juntos. E o bom, belo, verdadeiro é do tal Sócrates, sabe? Que todo mundo diz que conversa, que fala, e eu digo que não, que Sócrates está mais do que encarnado, porque ele veio fazendo suas encarnações. Sócrates não é um mestre ascenso, Sócrates não é um ser que está perdido no astral, nem na quarta dimensão, dando conselhos. Isso tudo é mentira, isso é animismo, que é um nome bonito para mentira, que o cara está enganando. Ou foi enganado, como inocente útil, por não ir lá saber e aprender, por um espírito gaiteiro, gaiteiro, gaiato, né, nesse sentido, não que toque gaita, né, um gaiato qualquer, que brinca com as pessoas aqui, que principalmente as que não sabem, as que se deixam enganar, porque estão só ouvindo, pode ser ouvido da sua cabeça também. A pessoa fica falando, estou falando com sorte, estou falando com não sei quem, leu alguma coisa, ouviu alguma coisa, porque todo mundo escuta e ouve alguma coisa. Nós trazemos memórias também. E aí, acho que está falando com alguém no astral. Então, por que eu, Cristian, você não psicografa? Dificílimo. Por quê? Porque sou escritora, porque sou estudante, porque eu sei das minhas vidas, para dizer, sabe, de discurso, de escritos meus antigos, e eu posso estar trazendo exatamente um troço desse, e não uma comunicação limpa. Então, não gosto, não faço. Por que você não pinta? Pintura astral, porque nenhum pintor está pintando no astral nem repetindo. Isso é outra falácia. Rembrandt não evolui, Van Gogh não evolui, pintura tem um processo evolutivo. O cara vem aqui e faz pior. Então, não é. Cristina, mas tem. Pode até ser um ser no astral que não teve a chance de e que admirava algumas pinturas e tenta fazer, porque para pintar, como Rembrandt, como Caravaggio, tem alguns pintores que nunca se manifestam. Tem pintores que, como não ficaram eternizados pelo sistema aí de museus e da história da arte, por que eles não estariam pintando? Quando você vai ver mesmo, estudar arte, é que você vê que tem N pintores que não são divulgados pela mídia. E aí? Ninguém canaliza a pintura desses caras. E veja, esses pintores, por exemplo, um Picasso, um Matisse, um Monet, um Rembrandt, tinham discípulos. Da Vinci tinha vários discípulos. E pode ser até daquele. Não, eu sou o Da Vinci. Nem chega perto. Quando a pessoa nasce com um dom, se ela não estudar aqui, ela não vai manifestar. E por que, que o espírito fica manifestando? Música, então, chega a doer. E se houvesse essa possibilidade, o filtro, né, que é o médium, precisa entender e ter aptidão para. Então, quando eu vou falar de reencarnação, eu ia falar até das religiões afrodescendentes, vou deixar para um próximo, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Estou falando da reencarnação. Então,
Quando você faz um contato extrafísico, né, em reencarnação, você está vendo pessoas antigas, por exemplo, no início eu até acreditava que eu poderia encontrar, porque o Espiritismo passa essa visão materialista e essa visão não evolucionista, embora sendo evolucionista, de que a pessoa morreu, ficou lá. O Sócrates ficou lá, o Platão ficou lá, o Rembrandt ficou lá. Quem foi Rembrandt? Ele não está mais ali. Ele não existe mais ali. Nenhum casco dele, como Rembrandt, já foi consumido. Já foi superado. Superação é... O que fica? Não fica Rembrandt. Fica a evolução do que ele fez em termos de arte, se você quiser acessar. E que não importa o nome. O nome é da personalidade. Eu não sou este nome, nem mesmo sou esta mente, é o processo. E o espírita ignora isso. Ele afirma o nome da matéria. Ele nega tanto a matéria que a matéria é ruim e chega lá do outro lado, o cara está preso na matéria. Segundo eles. Por quê? Kardec fez isso, mas Kardec eu até entendo. Estava, né? No auge do materialismo, no auge, né, de pesquisa científica de espírito, e eu vou falar com que espírito? Ele foi falar com médicos que já enganavam, ele não fez nenhuma seleção, não tinha nenhum critério. O cara falou, falei com o Sócrates, falei com o São Luís, falei com Platão, falei com não sei quem. Gente, pelo amor de Deus! Isto, naquela época, eu até entendo, mas as pessoas trazem hoje no Brasil, com todo o conhecimento que a gente tem, e ficam repetindo isso, que nem macaquinho de auditório. E com já a teosofia e outros conhecimentos trazendo, até da conscienciologia, e o cara morre. O cara morre, ele está com ego. Até um rapazinho lá, cigano, que diz que não conhece Cristo Noir, mas eu conheço ele, né? Ele mesmo disse, chegou lá, a amada dele, a querida dele, já estava esquecendo o ego que ela foi para poder fazer a reencarnação rápida porque sofreu um acidente. Que é outra coisa. Quando ocorre acidente e injustiça, não era para ser. É acidente, o nome é acidente que não estava no programa. O imprevisto não estava no previsto. Não estava no destino de ninguém, nem do entorno, nem dela. Por isso se responde por isto. Quem provocou responde por afetar a rede. Foi inconsequência, foi incoerência, foi vingança, não importa. Ele vai resgatar. Ele afetou a rede. Então, quando você comete um erro, você não comete um erro só para você. Você comete um erro que afeta a rede. Ou sim ou não, e você nem sabe. E vai saber ao chegar lá. Então, aquele ego vai manter somente no sentido de avaliar o que foi feito para desconstruir, para refazer, para se arrepender, para ter como lição e aprendizado. E esse ego? Bal. Vovô com o nome de Alfredo, papai com o nome de Carlos, mamãe Palmira, não tem. Quem que vai fazer isso? Se você precisa, se você quer uma mensagem para se tranquilizar ou não, existem representantes. Isto no mais, né, critério assim de honestidade de um centro espírita. Ele vai falar com um representante daquela pessoa que conhece, sabe do problema e vai trazer talvez uma mensagem, tá tudo bem, desliga, porque a pessoa que está aqui precisa de paz e calma e se desligar do ego que foi, mas não que o ego esteja lá, mamãe está lá, papai está lá, filhinho está lá, não existe isso, é vida que corre. Agora, o que não corre? O que está denso, o que está escuro, e ninguém vai entrar em comunicação com essa turma, porque essa turma não tem a possibilidade de comunicação, muito embora em muito centro espírita kardecista, que, claro, minha mãe me levou de cara, porque eu saía do corpo, porque eu via coisas, né? Então, num primeiro momento,
Ela foi aconselhada a isso. Depois ela execrou tudo isso, porque virou evangélica, e disseram para ela que eu era do mal, que eu era demoníaca. Então foram fases da minha vida. Então, quando ela me levou, e isso não quer dizer que eu sofri abusos ou que isso me causou sofrimentos e que eu hoje trago uma personalidade, isso, aquilo, vingativo. Pode parar. Isso não tem nada a ver. Isso traz aprendizado. Eu conheci A, B, C. Eu conheci o centro espírita, kardecista, não kardecista, terreiro. Foi bom porque eu via e sentia. Agora, as loucuras dela estão todas perdoadas porque mãe. Ela teve boa intenção, também não sabia, ignorante nesse sentido, como todo mundo. Mas quando ela se tornou evangélica, sim, aí o evangelismo dela, eu já estava saindo de casa. Eu saí cedo, 19 anos. E isso aí durou quanto tempo? Dos 10, né? Claro, quando ela começou a procurar. Porque até os meus 9 anos, 10 anos, ela não procurava para resolver meu questão, tá? Ela começou a procurar depois. Eu também procurei, principalmente depois que eu fiquei 5 dias em coma, né? Erro foi médico, não foi da minha mãe, o erro foi médico. Então não tem nenhum abuso aí. E não tem violência. A violência é outro, sabe? Outra história. Como todo mundo na década de 60, tinha os pais que batiam, blá, blá, blá. Isso é comum, mas não é uma violência como a gente vê coisas gratuitas. É, pai bate, uns batem mais, outros batem menos, outros não batem nada, porque aí tem um pouco de receio, mas era comum. Hoje você sabe que não é por aí, mas quando eu fiquei na tal escola, quando eu falo escola, que parece não era escola, não tinha prédio, então eu estava numa determinada região do astral, né, superou, teve espírito que veio falar comigo no WhatsApp, você não podia estar lá porque você tinha, né, tentado contra a sua vida e tal. Não, 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 não. Não sabem de nada também sobre isso. Tudo estereotipado, tudo muito católico, tudo muito paradigmático. E tem que romper com isso. Vida não tem paradigma. Vida, a vida não se padroniza. Quando você padroniza, você perde e faz o outro perder, você não vive, não deixa o outro viver, etc. Então, quando eu aprendi, voltando, né, eu comecei a questionar uma série de coisas, até da minha escola, sobre DNA, sobre biologia, uma série de coisas foram questionadas na minha cabeça, né? E quando eu voltei, que eu não esperava, realmente, aí houve uma busca também da minha parte. Eu sabia andar, a gente andava com responsabilidade no Rio de Janeiro, com 14, 15 anos eu podia andar, eu fui no centro para psicologia, eles recebiam, não tinha tanta censura. Então, eu fui estudar no Centro para Psicologia, fiz algumas pesquisas, depois, com 17 anos, eu estava, o Clube Municipal deu que havia essa efervescência para estudar, para psicologia, para estudar fenômenos e tal. Na década de 70 tem muito isso. Em 80 veio vindo ainda, começou a misturar com uma outra história, e em 90 isso tudo morre. O sistema engole e controla, e transforma tudo em paradigma. Principalmente porque, além da Igreja Católica, que já não era muito a favor, entra um evangelismo copiado dos Estados Unidos, campal, que eu digo, né, de estádios, e vem demonizando tudo. Demonizando mais ainda do que já era, que estava abrindo, né, que eram as religiões afrodescendentes, as umbandas e tal, que eu vou falar no próximo vídeo, e veio demonizando também experiências espíritas, de parapsicologia, fenômenos, né, de sinestesia, de clarividência, de manipular objetos, de
legislimem, ou como é que eu posso dizer, você pegar uma carta e saber quem era o remetente, ou até como estava o remetente, que são leituras que se pode fazer, né, e outras também. Aí vocês podem ver, conspiração aquariana falava disso, experiências psíquicas atrás da cortina de ferro. Então, isso tudo era uma efervescência na década de 70, 80 e tal, e muito mais, eu acredito que isso esteja, sim, está muito mais escondido e secreto, porque se colocou para a massa o achatamento, o esvaziamento. Por quê? Porque eu não posso dizer para esse ser humano que ele é um ser poderoso, que ele pode muito mais, que a mente dele pode curar a ele, pode ir além, pode superar o estágio dele, e etc, etc. É por isso que isso tudo acabou. Acabou. Deixou de ser divulgado. Aí a mídia agora, essa políticazinha, essa política, essa coisa chata, chata, chamam isso de democracia, sem nenhuma diversidade, chata, filme chato, série chata, tudo falando do mesmo. Você parece que você entrou assim, sabe, num quadrado, numa prisão e só vê aquilo. E é, parece não, e é. Então, a luz, né, como eu estava falando, só para terminar essa parte espírita, ela não chega em determinados lugares. E no astral inferior, há seres, o quê? Humanos, obsessores humanos. Como tem muitos que se travestem, porque no astral não tem roupa, não tem forma. Tem um corpo astral densificado que pode ser manipulado e às vezes aleijado, mas há poderes de manipulação de forma, e eles podem fazer de conta que é A, que é B, que é C, que é T, que sempre é um coisinha de nada, um cinza, um verde, um sei lá o quê, que você fala, revele-se, é a frase-chave do astral. Revele-se, em nome da luz, revele-se, em nome da verdade, revele-se. Eles vão se revelar, porque não é que nem aqui. Aqui nós temos uma vantagem, mas temos desvantagem da mentira, da falsidade, da enganação. Lá, a trapaça, rapidamente percebida. Então, é em função disso que eu sei que muita coisa não existe, não é. E para você resgatar, já que você vai falar em evolução, é possível que uma alma que esteja lá no astral inferior seja resgatada? Sim, mas vai depender muito mais dela do que dos seres de luz. Porque a luz está até um certo momento. Se algo se ilumina embaixo, a luz pega. Por que se ilumina embaixo? Quando há um terror de arrependimento e que acende uma chama queimando, né? Porque a verdade vai queimar, né? A humildade vai queimar, o orgulho, então, vai subir. Então, é preciso vivenciar, é preciso realmente meditar, é preciso fazer um contato para que as pessoas possam abrir suas cabeças, né? Você tem que estudar e tudo, se você se interessa. Projeção extrafísica não é brevet para sair no astral, para sair voando, muito menos pelo espaço, né? Todo mundo querendo pegar o foguete de grátis, né? A nave de grátis, para dizer que viajou. E se a ciência não traz imagem, você não tem como falar nada, porque você não vai a lugar nenhum. E para sair dessa terra, para ver a terra distanciada, é muito trabalho, não é qualquer um. E agora parece que todo mundo já sai, porque estão dizendo que estão nascendo pessoas muito evoluídas, que vieram das Pleiades, que vieram. E tudo isso é midiático, é enganação para jogar poeira e a pessoa não estudar, não debruçar, não se trabalhar. E aí, vira e mexe, tem uma caindo do cavalo aqui, outra caindo do cavalo ali, aí tem crise, se acha uma fraude. Eu escuto muito isso. Eu atendo muitos casos assim. Então, o que eu trago é uma crítica construtiva para alertar. Para de ter alergia à crítica. A crítica é para melhorar. E se identificar com o seu ego pelo lado negativo, é burrice. Você não evolui, você não melhora. Entendeu? Então, eu vou encerrar aqui. No próximo vídeo sobre projeção astral, já anotei aqui.
vou falar sobre esses espíritos, né, que tem, o que é falar com o caboclo, o que é falar com o Exu, o que é isso, o que é aquilo, eu vou trazer. Eu estive dentro dessas religiões todas, desses sistemas todos, e estive aqui e fora daqui, porque, é claro, quando eu entrava de cabeça e eu ia estudar. Não ia só ir lá e comer comida, e botar roupinha, não, estudar, saber, conhecer quem é você, que espírito é você, o que é isso, o que é aquilo. É isto, é estudo, para trazer uma verdade, né? Pelo menos uma parte dessa verdade mesmo de luz para todos. Por isso que é essa minha missão, é muito mais nesse sentido, porque trouxe, né, eu tenho um cérebro, né, desenvolvido, um mental, então que ótimo, eu vou trazer a luz, e divulguem isso. Divulguem mesmo. Assistam e divulguem, né? Comenta alguma coisa, fala alguma coisa, isso ajuda mais pessoas a ter. Nem que você dê um joinha e mais um coração, alguma coisa, obrigado, já é o suficiente para que esse vídeo possa ser propagado, porque é de graça. Não monetizo e não estou cobrando. Ok? Então, até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.